Deputado Carlos Genásio, com a palavra. Senhora Presidente, deputada Alice Brandão, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente. Deputada Alice Brandão, amanhã é o dia do professor, o dia da professora, dia 15 de outubro, né? Muitas homenagens serão feitas, na verdade, elas já foram iniciadas, né? Eu quero aqui me antecipar, né, fazendo a minha homenagem a todos os professores e professoras do Brasil, das escolas públicas e das escolas privadas, e dizer que defender os professores, homenagear os professores do Brasil, significa, sobretudo, fazer a defesa intransigente de valorização salarial dos profissionais da educação, de fazer a defesa de investimento em informação continuada, significa defender o fim das salas superlotadas, o fim da violência nas escolas, significa também, deputada Alice Brandão, senhores deputados e deputadas, se colocar contra os ataques que estão em curso hoje no Brasil, contra os professores, contra as professoras, contra o magistério brasileiro. Me refiro aqui, logicamente, à introdução da censura e da mordaça, da tentativa de introduzir a mordaça na atividade do magistério nacional, através dos projetos inconstitucionais que tramitam em algumas câmaras municipais, em algumas assembleias e no Congresso Nacional, conhecido como escola sem partido. Inconstitucional porque o próprio Supremo Tribunal Federal já emitiu parecer contra a PGR, enfim, isso já está mais do que claro. Se colocar contra, para defender os professores, homenagear os professores, nós não podemos defender a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência do Bolsonaro acaba com a aposentadoria especial do magistério. Então, como que a pessoa faz homenagem aos professores e defende o fim da aposentadoria especial do magistério? Isso é incoerente, por isso que nós somos contra a reforma da Previdência. Não só por isso, porque ela, na verdade, a reforma da Previdência, que está sendo debatida no Senado Federal, ela acaba com a aposentadoria no Brasil. Ninguém mais vai se aposentar. Essa é a grande verdade. Além do mais, eu quero ressaltar que defender o magistério, defender os professores e as professoras, significa também se colocar contra projetos como militarização das escolas, ensino domiciliar, né? São ataques frontais ao magistério e à educação pública e, sobretudo, ao direito à educação. Mas aqui em São Paulo, deputada Alice Brandão, defender a educação significa que pressionar o governo estadual, o governo Dória, a pagar a sua dívida com a educação, com os professores, dando o reajuste de 10,15% que nós ganhamos na Justiça e que foi interceptado pelo governo do PSDB, pelo governo Dória, no ano passado, no Supremo Tribunal Federal, né, de 10,15%. Nós ganhamos em todas as instâncias. E o governador foi ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu uma liminar com a ministra Carmen Lúcia, que na época era presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele alegava que havia risco para a ordem econômica do Estado de São Paulo. Isso não é verdade, porque nós acompanhamos aqui a aprovação do orçamento e também a execução orçamentária. Nós sabemos que o que coloca em risco a ordem econômica do Estado é a política de desoneração fiscal, né, que canaliza mais de 20 bilhões de reais do orçamento estadual para setores econômicos que são beneficiados e que também são devedores da dívida ativa, como empresas do agronegócio, os grandes frigoríficos, a Ambev e tantos outros setores econômicos e empresas que são... Agora mesmo a Assembleia Legislativa aprovou um projeto do Dória, né, nessa linha de isenção fiscal, diminuindo
dando um desconto no ICMS do querosene para as empresas aéreas de 25% para 12%. É isso que coloca em risco a ordem econômica, não é dar reajuste salarial para os professores do Estado de São Paulo, que estão recebendo um salário inferior ao piso nacional salarial. O piso nacional salarial é de apenas, por 40 horas semanais, deputada Alice Brandão, de R$ 2.557. Por 40 horas semanais. O Estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, né, afronta o magistério pagando 12% a menos. Por isso que nós ganhamos na Justiça. O estado mais rico da federação não paga o piso nacional salarial. Então, fazer homenagens e defender os professores e as professoras no Brasil e sobretudo no Estado de São Paulo é se colocar contra esses ataques todos que eu citei. Tem outros aqui, eu vou voltar à tribuna nesses dias para falar dos ataques que os professores estão sofrendo no Brasil, a desvalorização salarial, funcional, social, né? Esses projetos todos que tramitam, que eu citei, escola sem partido, ensino domiciliar, militarização das escolas, tudo isso é contra o magistério, contra a educação brasileira. Muito obrigado, deputada Alice Brandão. Deputada Alice Brandão, eu queria só fazer mais uma intervenção pelo artigo 82 do Regimento Interno, pela liderança do PSOL. Deputado, tem o grande expediente.